Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao Snove Quest, né? Esse evento especial aqui voltado ao público de agências. Primeiro dia do evento, e para abrir o evento aqui que vai falar sobre estratégias, processos, como que você otimiza toda a operação da sua agência, assim, no que diz respeito à operação comercial em si, né? A gente tem aqui o Ícaro hoje. Ícaro, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você e sobre a Data Driven, o que que é a sua empresa, o que que você faz hoje, certo? Perfeito, excelente. Boa tarde, Lucas. Primeiramente aí, boa tarde a todos. Lucas, brigadão aí pelo convite, tá, de estar participando em conjunto. E também todo mundo que está assistindo aí, boa tarde, né, nesse dia gelado ou quente, dependendo de colocar o que estiver do Brasil. Então vamos lá. Hoje o tema é basicamente a gente vai entender como utilizar dados e informações para otimizar o processo B2B das empresas. Eu me chamo Ícaro Iasbeck, eu sou consultor, já trabalho há 12 anos com marketing, com vendas, especificamente falando de processos complexos de venda, ou seja, modelos de negócios B2B. Hoje eu sou fundador e consultor da DDM Company, que é uma consultoria especializada em estruturar processos da área comercial, entendendo a área de pré-vendas, de vendas, até mesmo a parte de fechamento e implantação. Nós possuímos diversos clientes ao longo do Brasil e também ao redor do mundo. Então, por exemplo, TOTS, Laboratório Roche, Grupo Boticário, várias agências de marketing digital também procuram o nosso serviço para estruturar o processo de vendas. E eu estou aqui com vocês justamente aí para compartilhar conteúdos, dados, informações e no que eu puder ajudar e agregar no processo de vendas de vocês. Poxa, legal demais. O pessoal tá chegando, a gente já tá com 12 likes aqui. Show. Pessoal, vai deixando de onde vocês estão falando e ao longo da transmissão aqui vocês podem deixar as dúvidas no chat que eu vou estar lendo, tá? Eu vou deixar o Ícaro aqui no palco com o conteúdo dele, mas sempre que tiver uma dúvida relevante eu vou trazer para a tela aqui e a gente pode tirar essa dúvida. Belezinha? Boa Perfeito, apresentação aí, maravilha. Ícaro. Olha, Lucas, tamo junto. Pessoal, vamos fazer disso um bate-papo, uma conversa, tá? Preparei o material e trouxe o material aqui para compartilhar com vocês. Tô olhando o chat, tá? Já vi aí que a Ingrid mandou boa tarde, a Nath também, o Giovanni também. Então, vou apresentando. Se tiverem... Fala, Eros, boa tarde. Se tiverem alguma dúvida, pode ir colocando no conteúdo, tá? No chat. À medida que a gente for passando os slides, vou buscando responder caso a caso, tá bom? Mas vamos lá. Então, hoje a gente está aqui, uma honra muito grande abrir esse evento e vamos entender como utilizar dados e informações para otimizar o processo comercial. Então, como eu estou movendo aqui, estou me apresentando, tá, pessoal? Esse é meu nome, tá? Tem aí meu LinkedIn também, caso vocês queiram adicionar. Basicamente, o que eu disse, né? 12 anos aí na trajetória de consultor, entendendo aí, né? Já atendi mais de 100 empresas de diferentes mercados, sempre com foco o quê? No processo de aquisição e no processo de relacionamento. E é justamente isso aqui que eu vou falar com vocês. Mas o mais importante disso tudo, pessoal, que eu quero compartilhar, é que além de ser fundador, além de ser consultor, ser professor também, eu tenho um ponto parecido com vocês, parecido com o Lucas, parecido com o Giovanni, parecido com a Nath, que é o quê? Todos nós acabamos sendo os vendedores, né? Então, quero compartilhar um ponto aqui da minha jornada que fez muita diferença para eu entender o que é um processo comercial B2B e como que isso se desdobra ao longo da companhia, ao longo de uma empresa, no dia a dia das vendas e assim por diante. Eu comecei a trabalhar com cadência de comunicação, cadência de vendas, muito antes de trabalhar num formato digital, muito antes de trabalhar no modelo de conteúdo, no modelo de e-mail, como a Slovo permite a gente. Na minha jornada como consultor, eu tive a experiência de trabalhar em diversos mercados e principalmente acompanhando muitos vendedores e muitos vendedores de campo. Foi assim que eu entendi a importância de um nível de relacionamento e um nível de aproximação. Ou seja, como você está vendo aí nessa tela que eu estou compartilhando, então desde clientes que possuíam a persona, possuíam o ICP, desde caminhoneiro, a lojas de material de construção, a lojas de irrigação de agronegócio, a indústria farmacêutica, a visitar ponto de venda, a visitar a indústria têxtil. Então eu tive uma experiência que eu consegui lidar com diferentes mercados e principalmente fazer essa jornada de acompanhamento enquanto vendedor e acompanhando vendedores nesse follow-up que a gente chama de cadência de comunicação. Isso me permitiu entender vários aspectos de como utilizar dados e informações para trazer isso para a jornada digital, do que a gente vai aplicar e do que a gente vai comentar aqui hoje. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui agora, como utilizar dados e informações no processo comercial.
Mas antes de entrar no detalhe de como utilizar dados e informações, que é um tema super em alta, né, o que mais aí meu LinkedIn bomba de perguntas, quais são os melhores dados, quais são as melhores ferramentas, o que eu uso para prospectar, o que eu uso para me conectar, eu quero olhar um conceito com vocês que é muito importante, que é exatamente o quê? Processo comercial B2B. Eu sei que o público aqui é um público de agência, é um público que está focado a atender diversos tipos de cliente, seja B2C, seja B2B, seja cliente grande, seja cliente pequeno. E aqui é justamente o foco, é entender o quê? É passar esse papel de o que é um processo comercial B2B e o que é uma venda complexa. Para daí sim, a gente entendendo as limitações, entendendo os gargalos, a gente utilizar dados e informações de maneira estratégica, tá? Então, aproveitando, pessoal, antes de avançar, eu queria que vocês comentassem aqui no chat quem aqui trabalha em agência e qual o nome de agência que vocês trabalham. Se vocês já estão acostumados aí a atender clientes B2B, clientes B2C, qual o tipo de negócio que vocês trabalham hoje e quais tipos de clientes que vocês atendem, beleza? Vamos lá. Primeiro definir, então, a parte do processo comercial, tá? Processo comercial B2B nada mais é do que o quê? É uma conexão de uma empresa com a empresa-alvo. Ou seja, a sua empresa que carrega um CNPJ com a empresa-alvo que você deseja prospectar, com a empresa que você deseja vender. Ou seja, se, por exemplo, a Ingrid está assistindo a gente aqui, ela trabalha em uma agência, ela deseja atender uma outra empresa, seja que precisa de um trabalho de geração de demanda, de anúncio pago, um trabalho de social media, um trabalho de CRM e assim por diante. E nesse tipo de processo comercial, existe um ponto que é muito simples, que é o quê? Dentro de uma empresa existem pessoas, e é nisso aqui que a gente vai entrar no detalhe. Ou seja, dentro da empresa do Ícaro, existe o Ícaro, e é o Ícaro que vai fazer uma abordagem com uma determinada empresa, com um determinado conjunto de empresas que ele quer conversar. E dentro dessas empresas que eu quero conversar, existem também outras empresas, outras pessoas, que é o que a gente chama de ICP, é o que a gente chama de persona, é o que a gente chama de tomador de decisão ou influenciadores no processo de tomada de decisão. E nesse ponto, o que a gente percebe? É justamente uma empresa possui pessoas e pessoas vão conectar com pessoas, tá? Esse é um ponto aqui que eu quero trazer para vocês, que aqui eu escrevo. Por mais simples que pareça, é um ponto que é muito importante e é um ponto aquele famoso livro, né? O óbvio que precisa ser dito. É aqui que a gente vai entrar com um trabalho de comunicação e é aqui que a gente precisa reforçar essa etapa. Sabe por quê? Quem aqui nunca recebeu um e-mail como esse? Eu recebo constantemente. Ou seja, isso daqui é uma abordagem comercial que eu recebi no meu e-mail pessoal, ou seja, uma pessoa entrando em contato comigo, chamando o meu nome como o nome da minha empresa. Ou seja, o que a gente consegue ver, né? Data Driven Marketing, tudo bem com você? Sou representante das marcas XYZ. Ou seja, o que a gente consegue entender aqui? Essa pessoa pegou uma lista, não teve o trabalho de qualificar essa lista, o nome principal, o nome da variável, estava com o nome da minha empresa e entrou em contato diretamente com a minha empresa, perguntando com a minha empresa se estava tudo bem com ela. Isso não acaba soando estranho? Por mais que isso que eu esteja compartilhando com vocês aqui, um relacionamento de pessoa para pessoa, é super importante entender e a gente tomar muito cuidado na parte de escrever os e-mails, de entender os conteúdos, tá? E aqui a gente consegue entender, pessoal, nessa parte da jornada comercial B2B, que é o quê? É uma conexão de uma pessoa para uma pessoa. Quando a gente para entender esse nível de conexão, por mais simples que pareça, ele acaba sendo extremamente complexo quando a gente começa a falar de uma venda B2B, de um processo comercial B2B. Porque qual que é a principal diferença de uma venda B2B para uma venda B2C? É uma venda extremamente mais racional, é uma venda extremamente mais complexa, pois vai precisar de uma análise de orçamento, vão ter pessoas influenciando o processo de decisão, terão reuniões de conselho para discutir o seu tipo de proposta e assim por diante. Então, esse tipo de conexão acaba sendo extremamente complexo porque existe uma necessidade de fazer um trabalho consultivo. Ou seja, eu, enquanto dono de agência, eu, enquanto SDR de uma determinada agência, eu tenho um trabalho, muito mais do que vender, eu tenho um trabalho de entender se eu consigo ajudar aquela agência ou não. Só que quando a gente fala isso no trabalho de cadência, no trabalho de prospecção, acaba sendo muito complicado e muito complexo, até mesmo muito desafiador, um vendedor fazer o processo completo, como vocês conseguem ver aqui na tela que eu estou mexendo no mouse. Fazer o trabalho de pré-vendas, fazer o trabalho da venda,
e fazer o processo de implantação, atendimento, ongoing e assim por diante. E por isso que no processo comercial B2B, a gente faz a divisão em 3 etapas: o processo de pré-vendas, o processo de vendas e o processo de implementação, onboarding, ongoing e assim por diante. Ou seja, tudo isso faz parte do processo comercial. Ou seja, se o pré-vendas começou a fazer um trabalho não tão qualificado, fez uma venda truncada, a gente, enquanto dono de agência, enquanto dono de consultoria, enquanto dono de assessoria, a gente sabe que a gente vai sofrer lá na frente, quando aquele cliente não estiver dentro do perfil ideal. E a gente sabe que a gente vai ter que revisitar e assim por diante. E agora eu quero deixar uma pergunta para vocês aqui, para vocês colocarem no chat. O seguinte: quem aqui já passou um desafio, seja que o comercial, seja você sendo comercial, trouxe um cliente não tão qualificado e teve uma dor de cabeça, que teve que demitir esse cliente, ou esse cliente deu um churn em vocês, ou teve alguma questão que você teve que fazer um alinhamento contratual, pois a venda não foi extremamente qualificada, tá? Deixa aqui que eu dou uma olhada logo mais. E aqui a gente vai falar exatamente na primeira ponta do processo, ou seja, a parte de quê? De pré-vendas. Quando a gente fala de pré-vendas, a gente está falando de quê? É uma área anterior ao processo de vendas efetivamente, de fechamento de vendas, de uma transação financeira, de uma apresentação de proposta comercial. Uma área de pré-vendas dentro do modelo B2B, o que a gente entende por ela? Primeiro, ela pode ser feita a partir de leads receptivos, ou que a gente chama de inbound sales. Por exemplo, eu tenho um time de inside sales dentro da minha casa, dentro da minha empresa, na minha estrutura, que tem por objetivo atender esse conjunto de leads, esse conjunto de oportunidades que chegam através do meu site, através das campanhas e assim por diante. E eu também tenho um modelo de quê? Outbound sales, que a gente, muitas das pessoas que estão aqui já conhecem, mas é um modelo de vendas que faz um trabalho de quê? É o trabalho de prospecção, é o trabalho de busca, é o trabalho de cadência, é o trabalho de follow-up. E tudo isso para quê? Gerar uma reunião, gerar um atendimento, gerar um próximo passo para a equipe de executivos, para a equipe de vendedores, seguir na parte do processo comercial. Ou seja, a área de pré-vendas é extremamente complexa e extremamente delicada e extremamente importante, pois é ela que vai ter o papel principal de gerar demanda para um determinado tipo de negócio e fazer a conexão com as duas empresas, com a pessoa, de abrir um negócio e assim por diante. E é exatamente nesse processo de pré-vendas que a gente vai entrar no detalhe para entender como que a gente consegue colocar dados, como que a gente consegue colocar informações nesse processo para a gente gerar ainda mais resultado. Beleza? Beber uma água aqui. E nessa etapa, pessoal, da área de pré-vendas, o que é importante, né? Eu sei que muitos pré-vendedores, muitos SDRs, muita equipe de inside sales e outbound fica com aquela muita vontade, muita ânsia de querer bater a meta, de querer vender, de querer saber se a empresa está crescendo MRR ou não. E é muito importante, tem que ter esse tino comercial, tem que ter esse toque comercial. Mas pela minha própria experiência conduzindo também outros SDRs, o que é muito importante aqui? Mais importante do que vender, ficar preocupado com o processo completo, é entender se de fato esse lead que você está conversando, se esse contato comercial que você está conversando, se essa pessoa do outro lado, ela tem um problema que você consegue resolver. E se de fato você consegue resolver ou não, se você consegue ajudar ou não. Pois a gente sabe, a rotina de SDR, a rotina do vendedor, ela é muito puxada. A gente tem que conversar com várias pessoas no mesmo dia. Nós temos que fazer diversos calls, nós temos que enviar diversos e-mails, nós temos que fazer diversos telefonemas. E por isso é importante a gente entender se a gente consegue ajudar ou não. Porque se a gente tentar passar um contato para frente, que a gente não for conseguir ajudar, todo o processo a gente vai estar gastando tempo e não gerando resultado. Então aqui, essa parte, essa conexão ingênua, essa vontade de ajudar no pré-vendedor é o que define de fato se a área vai alavancar, se o pré-vendedor vai crescer ou não, tá? Então esse já é um ponto aqui de dica que eu compartilho com vocês. Dando sequência, entra a parte do processo de quê? De vendas. É aqui que basicamente os executivos, os vendedores, os key accounts, eles vão atuar no modelo de quê? De entender mais a fundo o processo, de entender mais a fundo a dor e fazer um trabalho ainda mais consultivo. Ou seja, vou entender qual é a dor daquela empresa, vou entender o contexto daquela empresa, para daí sim eu fazer uma proposta comercial, conduzir os acordos e levar para o fechamento. Ou seja,
O que eu busco e qual que é o KPI, qual que é a meta quando a gente fala da equipe de vendas? Fechamento de negócio, geração de receita, MRR, projeto pontual, seja o termo que vocês utilizarem, esse é o papel da equipe de vendas. Quando a gente fala da equipe de implementação, o que a gente consegue ver aqui? A equipe de implementação, em alguns casos, faz parte do processo comercial, em outros casos, não faz parte do processo comercial. Tem que deixar claro que isso que eu estou trazendo aqui é uma visão ampla, uma visão genérica, e com certeza cada caso é um caso, cada caso tem sua especificidade. Mas aqui é importante deixar destacado que o quê? Se a venda não for tão alinhada, como o Edson disse aí pra gente, né? Me apaixonei pelo cliente errado, me apaixonei pela pessoa errada, o que a gente consegue ver? O time de implantação vai perceber na hora e aquela meta que você bateu palma, que você bateu, aquela venda que você trouxe, rapidamente a equipe de implementação, né, uma vez aí que a gente está falando com pessoas que trabalham em agência, a gente vai entender se fez sentido ou não. Ou seja, por isso que é importante, por isso que eu até mesmo aconselho que o time de implementação faça parte desse movimento comercial, não com o objetivo de gerar receita, mas para ajudar o time de pré-vendas e ajudar o time de vendas a qualificar ainda mais os leads que eles fazem o tipo de abordagem. Desse ponto aqui, pessoal, o que a gente consegue ver? No processo comercial, então, a gente já entendeu que tem você, que é responsável pelo time de vendas da sua empresa ou pelas vendas da sua empresa, e existe também a persona do outro lado, que é a pessoa que a gente quer se conectar, tá? O que é importante saber no modelo B2B é o quê? Que existem outros tipos de pessoas que são o quê? Os influenciadores, né? Quem é que nunca fez reunião com uma empresa, buscando um fechamento, buscando um agendamento, e essa pessoa no meio da reunião fala, olha, proposta é legal, mas eu tenho que verificar com o meu sócio. Olha, bem legal o que você faz. Vamos marcar uma conversa aqui com outras pessoas do meu time para participar em conjunto? Ou seja, essas pessoas que a gente chama de quê? De influenciadores. E acaba não tendo muita regra. Depende muito do serviço da sua agência, do modelo da sua consultoria, do seu modelo de oferta e assim por diante. Mas um ponto fundamental aqui, muito diferente de um trabalho B2C, que às vezes a pessoa toma a decisão sem contar para ninguém, ou sem consultar, ou fazer uma consulta muito superficial, na maioria dos casos, mais de 90%, o processo B2B, ele exige uma verificação de segunda etapa. Por mais que seja um diretor comercial, ele vai precisar bater com o CFO. Por mais que seja um gerente comercial, ele vai precisar validar uma assinatura de contrato com o representante local. Então, aqui é muito importante a gente entender esse cenário. Mas sabe qual que é o desafio aqui? Esse ponto é importante, né? Vendo por esse conceito, entendendo que uma pessoa, com uma empresa, tem que se conectar com outra pessoa, com outra empresa, até que tudo bem, né? A gente consegue entender que o processo comercial, ele funciona e existe. Mas sabe qual que é o desafio? O principal é esse aqui. O lead que você está comentando, o lead que eu conversei hoje pela parte da manhã, do que o Edson conversou, do que a Natália conversou, do que o Lucas conversou, outras pessoas conversaram com ele também. Então, o lead que você mandou em e-mail marketing na semana passada, ele recebeu diversos e-mail marketing. O lead que você fez um call, ele fez um call com mais outras empresas também, buscando propostas, consultorias e assim por diante. Então, nessa etapa, a gente entende que quanto mais assertivo nós formos, melhor. E é nisso aqui que eu vou começar a trazer uma questão de dado e uma questão de informação para a gente otimizar nosso processo comercial. Então, o que a gente consegue ver? Ao mesmo tempo que eu estou falando com o João, eu estou falando com a persona, existem diversas outras pessoas também falando com esse tipo de persona. E aqui eu consigo entender o quê? O principal caminho para eu chegar primeiro e vencer essa batalha de atenção do meu cliente é o quê? É quem acerta o caminho, ou seja, quem acerta o caminho de prospecção, do caminho de construção de base, e quem de fato encontrou o caminho, quem se conectou. Quem escreveu o que a outra pessoa precisa ler, o que a outra pessoa precisa receber, para daí sim poder agendar um tipo de reunião, tá? Esse ponto aqui acaba sendo muito importante para a gente entender. Então, para isso, o que a gente vai entender aqui? A gente vai começar a entrar no processo de vendas entendendo que o quê? O time de pré-vendas, o time de outbound, que for mais assertivo e que tiver uma oferta, tiver uma abordagem comercial que for mais assertiva, é o time que vai chegar primeiro. Então, aqui, pessoal, perdão. Então, o que a gente consegue ver? Aqui eu estou trazendo uma visão muito mais detalhada do processo de pré-vendas, tá? Entendendo o campo de premissas até chegando ao ponto de conversão.
Lembrando que o ponto de conversão de um pré-vendedor, de uma equipe de SDR, de um trabalho de pré-qualificação, através de uma cadência de e-mail, ele se dá pelo quê? O agendamento de uma reunião, uma ligação, um trabalho de qualificação para eu jogar para a equipe comercial. Então, desse ponto, nós temos várias etapas aqui. Primeiro, e aqui que eu coloquei com o número 0, né, que é antes de abordar uma empresa, eu tenho que saber o quê? As premissas. Eu tenho que começar a construir o meu perfil, o meu ICP, o perfil do meu cliente ideal. Com quem que eu quero conversar, com qual tipo de empresa que eu busco conversar, com qual tipo de negócio, qual tipo de persona, qual tipo de dor o meu problema resolve. Eu vou descer nesse detalhe, mas aqui é importante o quê? Que a gente entenda o tipo de premissa e defina isso muito bem para que no caminho da prospecção, no caminho do outbound, isso não mude no meio do caminho e a gente perca a gente não tenha um sucesso naquele tipo de prospecção. E aqui é muito importante, que eu estava tendo uma reunião com um cliente na semana passada, e o time de outbound, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente decide quem que a gente quer prospectar. Se a gente decidiu prospectar um tipo de empresa, então não faz sentido a gente errar o tipo de prospecção, né? Se eu estou prospectando empresas que não fazem sentido, se eu estou batendo na tecla de uma lista de e-mails que não está fazendo sentido, que a dor não consegue ser solucionada a partir do meu produto, a partir do meu serviço, talvez o problema não seja a lista, talvez seja a oferta. Talvez sejam as premissas que não foram tão bem definidas. E aqui que a gente vai entrar no detalhe. Partindo do ponto que a gente vai, a partir das premissas definidas, nós vamos entrar o quê? Na construção da base de prospecção, na construção da base de leads. E aqui eu tenho uma infinidade de ferramentas para mostrar para vocês, tá? Mas o ponto principal não é ferramenta, é entender muito bem com quem eu quero prospectar, o tipo de persona e o tipo de conexão. Vou entrar no campo 2 aqui, no segundo campo, o quê? No campo de abordagem. E aqui que eu sugiro que vocês participem de um workshop, de um treinamento, de uma palestra, um conteúdo bem bacana que a gente vai fazer, que é justamente como que eu vou escrever os melhores e-mails que vão fazer parte para a gente atuar, para a gente converter, para a gente persuadir no bom sentido, para a gente chamar ele para o jogo. Depois desse e-mail, eu vou entrar com o campo de conexão, e aí sim, se eu me conectar com esse lead, se eu me conectar com essa pessoa, se eu me conectar com essa empresa, eu vou levar ele para o campo de quê? Conversão. É o momento que eu vou garantir que essa conversa esteja no meu Google Agenda, que esteja marcado, que o decisor esteja marcado também, e que sim, o meu vendedor também esteja, para a gente, aí sim, colocar como agenda marcada de fato no CRM. Para daí sim a gente conseguir esse agendamento. Então, desse campo, pessoal, o que a gente consegue ver aqui? Detalhando ainda mais esse processo de pré-vendas. Ou seja, aqui a gente consegue ver a definição de premissas, né? Segmento. Qual que é o segmento da empresa que eu quero prospectar? Fintech, como exemplo. Qual que é a quantidade de funcionários que essa fintech ela precisa ter para que faça sentido com o meu ICP? Ou seja, se eu tenho um produto, se eu tenho uma oferta, se eu tenho um serviço que ele carrega por natureza um ticket médio mais elevado, não faz sentido eu prospectar, por exemplo, uma empresa que fatura 10 mil reais por mês, 50 mil reais por mês. O quanto será que quanto será que o meu serviço, o meu MRR, representa no faturamento daquela empresa? Então, essa pergunta de quantidade de funcionários é extremamente importante para quê? Para você fazer um vínculo direto, para quando você pesquisar no LinkedIn, entender qual é o tamanho de folha de pagamento daquela empresa, entender qual é o tamanho do porte daquela empresa. Um outro ponto, trazendo também como exemplo de definição de premissa, é a parte do faturamento anual. Né? Com faturamento anual, com diversas ferramentas, conseguem trazer para a gente essa informação, claro que não no nível de assertividade absoluta, mas que conseguem trazer uma estimativa. A gente consegue também ter uma ideia de qual que é o tamanho, se a empresa está crescendo, se a empresa não está crescendo, qual que é o nível de investimento que ela pode fazer, e assim por diante. Então, aqui são apenas alguns exemplos, né? Basicamente 3 campos aí do que a gente pode definir de premissa para uma empresa, ou seja, para a empresa que eu quero resolver o problema. Mais abaixo vocês conseguem ver é o quê? A parte de definição de premissas da pessoa que eu vou vender, da pessoa que eu quero me conectar. Ou seja, se eu vendo um produto de geração de demanda, se eu vendo um produto de mídia paga, se eu vendo um produto social media, cada tipo de produto, ele existe uma pessoa que vai ser responsável por essa execução. Se eu estou falando da parte de social media, se eu estou falando da parte de branding, provavelmente vai ser o CMO, o coordenador de marketing, o head de marketing, o head de branding, por exemplo. É com essa pessoa que vai tomar a decisão. Se eu for falar da parte de geração de demanda, estruturação de processos comerciais,
aí sim, eu tenho que mirar em head comercial, em diretor comercial e assim por diante. Então, quando eu defino esse cargo, fica muito mais fácil para eu poder escrever meus e-mails, para eu poder fazer minhas abordagens e assim por diante. Mas o mais importante do que o cargo é o quê? A responsabilidade. Qual que é a responsabilidade de um diretor comercial? Garantir a performance do time e garantir a geração de receita, cumprir o orçamento daquela empresa. Qual que é a responsabilidade, por exemplo, do gerente de marketing? Qual que é a responsabilidade, por exemplo, do gerente de marca, gerente de branding? Né? Então, aqui é muito importante que a gente entenda a responsabilidade, pois aqui a gente vai começar a avançar para uma etapa que é o quê? A partir do momento que eu entendi a responsabilidade do diretor de marketing, eu consigo me conectar com aquela pessoa. Se eu entender que parte da responsabilidade do trabalho dela, eu posso ajudar essa pessoa a cumprir. É aqui que a gente começa a entrar com dado e informação, para daí sim a gente trabalhar com o conceito de quê? De conexão e fazer que essa pessoa não leia o nosso e-mail só por ler, mas leia esse e-mail e ela queira correr atrás da gente. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, a partir dessa definição de premissas, que eu sugiro que você faça em conjunto com o seu time, em conjunto com os vendedores da sua empresa e principalmente entrevistando os seus atuais clientes. É claro, aqui a gente tem que ter muito cuidado para a gente entrevistar os clientes que a gente quer adicionar. Tem aquele cliente, tem aquele projeto que a gente sabe que não faz muito sentido de acordo com o nosso modelo de negócio. Aqui a gente entender e a gente tem que buscar os clientes que mais dão lucro para a nossa operação. E é nesse ponto que a gente tem que fortalecer e buscar. Com isso feito, pessoal, a gente parte para duas etapas nessa parte do processo de pré-vendas: criação de lista e criação de e-mail do fluxo de cadência. A criação de lista nada mais é do que o quê? Eu entender quais são esses conjuntos de premissa que meu time vai definir, que eu vou definir, e quais que serão qual que é o tipo de persona que eu vou querer abordar. Para daí sim, você utilizando Snove, você utilizando uma outra ferramenta, você fazendo o processo de cadência, você vai fazer aquele famoso filtro no LinkedIn, aquele famoso filtro no Sales Navigator, vai utilizar aquela base da Receita Federal dos e-mails, vai conectar tudo e vai puxar aquilo para criar uma lista e aí sim você começar a trabalhar. Mas você perceba que a ferramenta ela é apenas um caminho. O que vai definir se a lista é boa ou não, muitas das vezes não é a ferramenta, mas sim é a definição de premissa com a qualidade da informação que vai ter dentro da ferramenta. Com isso, a gente vai gerar aqui a nossa base de prospecção. E aqui eu não sei se vocês recebem a pergunta dos clientes de vocês, ou se vocês já passaram por esse tipo de questionamento. Sempre quando eu vou estruturar uma área, ou quando eu vou dar uma palestra, vou dar um conteúdo como esse, sempre chegam até mim. Ícaro, qual que faz mais sentido para a minha empresa? Contratar um fluxo de cadência ou contratar um SDR para ligar para os leads da mesma base? Será que eu mando mensagem no LinkedIn para essa base de prospecção ou será que eu mando um e-mail de comunicação para essa base? Por onde será que eu converso? Vale mais a pena investir numa ferramenta ou contratar um SDR? Então, assim, o que a gente percebe? Existe muita confusão e precisa de muita maturidade para responder esse tipo de pergunta. Pois quando a gente fala de um processo de pré-vendas, vocês reparem ali que tem área de inbound e tem área de outbound. E quando a gente fala de um processo de cadência, é muito importante mostrar que o quê? Uma coisa não exclui a outra. Até porque, perdão, até porque os maiores casos de sucesso que eu tenho em campanha de prospecção, utilizando a Slovo, que eu vou mostrar daqui a alguns slides, é o quê? Eu pego aquela pessoa que abriu o e-mail mais de 20 vezes, mas que ela não respondeu aquele determinado e-mail, seja lá pelo motivo que for, e eu, Ícaro, adiciono essa pessoa no LinkedIn, porque eu vi que ela abriu mais de 20 vezes. E a partir do LinkedIn, eu mando uma mensagem para ela. É claro que eu não vou falar que eu vi que ela abriu o e-mail mais de 20 vezes, mas eu vou entender que ela tem algum nível de conexão comigo. E aí eu começo a startar o conteúdo por lá. E aí eu consigo converter muito fazendo esse tipo de técnica. É claro que isso é feito a partir de uma análise minuciosa que a gente está fazendo, mas aqui é muito importante entender que o quê? Que a parte de cadência, que a parte de prospecção, ela tem que ser multicanal. A gente tem que utilizar diversos canais. E o modelo de cadência é um deles para ajudar a gente nesse modelo de entendimento. O modelo de cadência por e-mail é um dos canais para a gente fazer. O outro ponto é o quê? A parte de criação de cadência, criação de e-mail. É aqui que eu vou entender de fato se eu vou escrever 5 e-mails, se eu vou escrever 2 e-mails, se eu vou mandar uma sequência com 2 dias de espaço,
com 2 dias de espaçamento, se eu vou mandar uma cadência uma vez por semana. É aqui que eu vou definir qual que vai ser o tipo de cadência a partir da disponibilidade daquele tipo de persona que eu vou estar prospectando. Pessoal, vai deixando no chat se o que eu tô fazendo, se o que eu tô falando aqui, quase fiz um rap aqui, tá fazendo sentido para vocês, vai deixando no chat. Se tiverem alguma dúvida do que eu tô comentando aqui, vai deixando também, pois ainda eu estou falando da parte processual e é nessa etapa que eu tô conectando com vocês para a gente trazer dados e informações, beleza? Então vamos lá. Continuando na parte do processo de pré-vendas, o que a gente consegue ver aqui? Base de prospecção que leva para abordagem, que eu posso utilizar e devo utilizar o Snowview como formato, como ferramenta de cadência de e-mail, tá? Para daí sim garantir que eu tenha uma conexão. Só que perceba uma coisa, será que se eu trabalhar com cadência de e-mail, será que se eu trabalhar com o Snowview, será que se dentro do meu Snowview será que para dentro do meu Snowview eu tiver a bolinha lá verde que vai garantir que minha base está extremamente qualificada, isso garante a minha conexão, isso garante meu agendamento de reunião? Hipótese alguma. Uma coisa é ferramental, uma coisa é garantir a qualidade do e-mail, uma coisa é garantir a entrega e não o unbounce, tá? Outra coisa é o quê? Conexão. Conexão aqui que eu vou entrar, que é muito mais relacionada à oferta, produto, à proposta, para que a gente consiga agendar uma reunião. Por último, deu conexão, vai diretamente para o campo de conversão, tá? Agora vamos lá. Qual que é o principal desafio no processo de prospecção via cadência de e-mail, né? Aqui eu vou trazer 2 para vocês, tá, pessoal? E são 2 desafios que eu passei e passo na prática, e meus clientes e os meus mentorados, e assim por diante, também eu vejo passando, tá? Mas calma que tem solução para isso. É claro que a solução não vai ser do dia para a noite, a gente precisa construir uma estratégia, mas aqui eu vou dar recurso necessário para vocês. Então, dessa forma, o que a gente consegue ver? 2 tipos. Primeiro, base de prospecção é um baita desafio. Sabe por que base de prospecção é um baita desafio num tipo de abordagem de pré-vendas, via outbound, via inbound? Sabe por quê? Aqui a gente sofre com um problema de quê? De excesso de informação. Quando a gente fala, vou montar uma base de prospecção, vou utilizar Hunter.io, vou utilizar Hunter.io, vou utilizar Driva, vou utilizar Econodata, vou utilizar Nel, eu vou utilizar ferramenta XPTO, vou utilizar LinkedIn, vou utilizar Sales Navigator. É tanta informação que a gente acaba se perdendo. É tanta informação que a gente não sabe nem por onde a gente começar. É tanta informação que a gente não consegue nem analisar quanto dado tem ali. Então, por isso que o quê? Eu vou ensinar para vocês uma dica prática de como fazer isso de maneira assertiva, para que a gente não fique perdido no meio da quantidade de planilha, CSV e assim por diante, tá? Segundo ponto é o quê? Conexão. O conexão é o maior dos desafios. Quem aqui não recebe constantemente uma enxurrada de e-mail, seja na segunda-feira, seja na quinta-feira, seja na sexta-feira, de nível de prospecção que você já vai no automático. Recebe no Gmail, coloca para arquivar. Recebe no Gmail, coloca para arquivar. Por quê? Não teve um aspecto de conexão ali. E é um segundo desafio aí que a gente entende também. Beleza? Dando sequência. Fiz um trabalho de cadência de e-mail, vou começar a fazer um trabalho de cadência de e-mail dentro da minha agência e eu já quero estar preparado para quê? Se eu passar com um tipo desse desafio, eu quero saber se o problema é na minha lista de qualificação, se é na minha lista de abordagem, ou se é na minha oferta, se é na minha abordagem, se é no conteúdo do meu e-mail ou no título do e-mail. Vamos lá. Aqui eu vou entender 2 pontos, tá? O primeiro deles é o quê? Base de prospecção, tá? Como que eu consigo ver se a base de prospecção é um problema ou não é? Pela taxa de abertura pela taxa de e-mails contactados, tá? Ou pelo alto índice de bounce rate, tá? Ou seja, eu tenho aqui uma campanha, né? Lógico, isso aqui é um exemplo. Eu tenho uma campanha que eu disparei para 1.000 e-mails. E eu percebi que esses 1.000 e-mails, somente 700 receberam. Ou seja, a taxa de unbounce foi de 30%. Então, eu estou falando que de 1.000 e-mails, somente 700 receberam. Ou seja, eu tenho uma taxa de unbounce, realmente, que já leva para um caminho tendencioso ao entender que essa lista não está tão qualificada assim. Ou se eu tenho um modelo de baixos e-mails conectados, ou seja, se eu tentei mandar um e-mail para um tipo de empresa, ele teve uma baixa abertura, ele foi pouco contactado,
aqui eu consigo entender que essa base não está tão qualificada, não está tão positiva assim. É claro que é uma premissa, é claro que é um tipo de análise, é claro que existem diversas ferramentas para validar o e-mail. O Snowview, ao meu ponto de vista, e não fazendo merchan aqui, já faz um puta trabalho de validação desses e-mails, tá? Mas aqui, mais importante do que validar se esse e-mail existe ou se ele não existe, é fazer um trabalho que daí sim, você vai precisar entender se esse e-mail faz sentido ou se não faz sentido. Aqui que a gente vai entrar com o campo de quê? De um trabalho de qualificação, tá? De um trabalho de informação qualitativa. Quer ver um exemplo prático? Felizmente eu não consigo abrir a tela aqui, pois acaba sendo um conteúdo aí de um cliente, mas eu fiz uma campanha 2 semanas atrás e essa campanha ela estava determinado para um tipo de escritório no sul do Brasil, que era um escritório de advocacia. E quando eu iria fazer a persona do escritório de advocacia, era um sistema, né, um sistema de gestão de escritório de advocacia, seria exatamente um dos sócios. E quando eu fiz o trabalho de prospecção via LinkedIn, com esse tipo de escritório, o que carrega por característica um escritório de advocacia? Por natureza, todos os advogados são sócios. Ou por natureza, a construção de um escritório de advocacia, ele libera a sociedade para todo mundo, por conta que é uma maneira de reter talentos, né? A construção do CNPJ é feita a partir disso, tá? Ou outro ponto que a gente consegue ver, peguei a base da Receita Federal, não fiz o trabalho de pré-qualificação, e aí quando eu vou mandar o e-mail, tá lá, joão@contabilidade.com.br. O Snowview, ele pode bater o olho naquele e-mail e falar, olha, esse e-mail existe e esse e-mail é válido. Mas será mesmo que esse e-mail é válido para você que está fazendo a cadência? Então aqui é um ponto de extrema atenção, tá? Existem 2 tipos de campanha e esse passo é fundamental, é o que vai dizer se sua campanha teve uma alta taxa de abertura ou uma alta taxa de entrega, é o quê? É validar a qualidade desse tipo de e-mail, tá? Uma campanha que eu fiz com o mesmo título, com a mesma abordagem, com o mesmo conteúdo, utilizando o e-mail dos sócios de uma maneira qualificada e o e-mail de uma lista, entre aspas, da Receita Federal que eu peguei, tá? Que não foi enriquecida e não foi validada, teve uma diferença absurda de um para outro, tá? Uma teve uma taxa de abertura de 70%, outra teve uma taxa de abertura de 30%, tá? Então existe uma diferença que a gente tem que olhar com carinho e olhar com cuidado, beleza? E ainda falando sobre base de prospecção, tá? Qual que é o ponto importante? Lembra aquele segundo ou terceiro slide que eu mostrei aqui para vocês, que eu estou trazendo um ponto principal, né? A pessoa me chamando, olá, Data Driven Marketing, tudo bem com você? Você está bem? Espera aí, empresa tem sentimento? Empresa está bem? Empresa está ruim? Como que funciona isso? Ou seja, a base de prospecção, né? Eu estou preocupado em falar com a empresa e não com a pessoa que eu vou me conectar. Então, nessa guerra de quem chega primeiro na atenção do seu lead, tá? Uma vez que o lead está cheio de contatinhos, como disseram aí, é muito importante que a gente garanta esse nível de conexão, beleza? Conexão, tá? Fiz uma campanha, teve uma taxa de abertura de envio e a taxa de abertura foi positiva, mas ninguém respondeu, mas ninguém clicou, mas ninguém interagiu com o meu tipo de e-mail. Ou seja, tá positivo, você está conseguindo falar com a pessoa está te escutando, só que a pessoa não quer falar contigo. Então aí a gente começa a ver o quê? A sua conexão não é tão interessante assim. Pode ser boa, mas não tão interessante da pessoa entender que faz sentido ela marcar um call com você. Beleza? Esses são os 2 desafios principais aí, tá? Se alguém, pessoal, aqui no chat tiver com a gente, tiver algum outro desafio que vai além desse, comenta aqui que a gente discute um pouquinho mais no final do nosso papo, beleza? E aqui a gente vai voltar a falar de base de prospecção, tá? Quando eu falo de base de prospecção, aqui eu entro com um ponto crucial. Existem ferramentas que vocês já conhecem, que eu indico para vocês, né? Uma delas é porque vocês estão aqui, que é justamente, né? Pegar os contatos do LinkedIn, fazer esse tipo de filtro, fazer esse tipo de abordagem e fazer esse tipo de qualificação deles, tá? Já é muito melhor do que pegar uma base da Receita Federal, uma base das empresas do Brasil, que não foi feito um trabalho de enriquecimento, tá? Ou seja, quando você utiliza Snowview, quando você utiliza Hunter.io, quando você utiliza Lucha, Apollo, entre várias outras que a gente já conhece, é positivo? É positivo. Mas sabe o que é melhor ainda? É quando você mixa esse primeiro tipo de conteúdo com um segundo, que é o quê? A base das empresas do Brasil, mais os e-mails do sócio.
E é claro, com um trabalho de consultor, com um trabalho de SDR, você validando esses tipos de e-mail para saber se faz sentido ou não, tá? Aqui eu trago 3 indicações para vocês. A primeira delas é a Driva, que eu particularmente utilizo, tá? Para montar minhas campanhas, Econodata e Big Data Corp, tá? Já utilizei essas 3, atualmente a que eu uso e a que a DDM usa aqui também para a gente fazer o trabalho personalizado de dados, é a primeira dessas, tá? É a Driva. E aqui um ponto muito importante quando a gente vai falar de base de prospecção, é claro que depende do seu tipo de ICP, mas do meu ponto de vista, que é importante é o quê? É falar com o sócio da empresa. É claro, se eu for falar com o sócio do iFood, se eu for falar com o sócio do Uber, se eu for falar com o sócio do WeWork, claro, eu estou falando com ICP, eu estou falando extremamente com um perfil de empresa que é muito grande, né? Você nunca vai conseguir falar através de uma prospecção, posso queimar minha língua aqui, tá? Mas se conhecer alguém aí que já conseguiu chegar nesses caras através de uma cadência de e-mail, vai ser ótimo. Mas o ponto é, se eu tiver orientado ao mercado de small and business, né, o SMB, a pequenas e médias empresas, o sócio tem um poder de decisão muito grande, pois ele que vai assinar o contrato, ele que é o representante legal. Então, se você conseguir falar com o sócio e o sócio te direcionar internamente para dentro para o diretor comercial, para o gerente de marketing, para o coordenador de marketing, esse é um peso muito grande que você faz. Eu faço isso. Se vocês forem ver no meu LinkedIn, eu estou lá como fundador. Às vezes eu estou como CEO, às vezes eu estou como diretor comercial, porque a maneira que eu prospecto e a maneira que eu me posiciono é a maneira que eu vou gerar conexão com esse tipo de abordagem, tá? É claro que eu não estou falando mentira, tá, pessoal? É o que eu sou mesmo na minha empresa, tá? Mas aqui é um ponto fundamental que, inclusive, eu quero compartilhar com vocês e já trazendo uma dica prática, que é o quê? Me confirme no chat aqui, pessoal, se vocês estão vendo minha tela, tá? Eu estou abrindo mais um navegador, estou abrindo mais uma abinha aqui, beleza? Me confirmem no chat só para garantir se vocês estão vendo ou não. Estão vendo? Boa, perfeito. Então vamos lá. Uma ferramenta que eu utilizo que é muito prática é essa aqui. Vou entrar num site, tá, de uma empresa que já foi cliente da minha consultoria, tá? Que eu quero mostrar uma ferramenta com vocês que eu faço o quê? E é esse plugin aqui, ó, da Driva que eu utilizo. É por isso que eu prefiro essa ferramenta. Procurem depois na parte do Chrome, eu entro no site driva.io, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, e busco esse plugin aqui. Pois a partir desse plugin, o que eu consigo ver? Eu consigo ver as informações que estão aqui descritas, tá? Número de funcionário, se tem faturamento ou se não tem faturamento, palavra-chave, mas o mais importante do que isso, lembra que eu te falei do representante legal? Tá aqui em cima, sócio, tá? E se eu escrever sócio aqui dentro, eu tenho o nome aqui do diretor que é sócio, tá? E se eu apertar procurar a pessoa aqui, ele vai acabar encontrando a pessoa e aí sim eu consigo fazer um trabalho de conexão com essa pessoa, tá? O que eu estou mostrando aqui para vocês, pessoal, como um simples exemplo, é possível fazer isso em larga escala. Cabe definir para se conectar, beleza? Então fica essa dica de ferramenta aí, tá? Para vocês, joguem isso nos plugins do Chrome ou entrem no site da Driva que você consegue baixar e é gratuito. Dando continuidade aqui, pessoal. Beleza. Agora que eu entendi, né? Mas se estiver na etapa de conexão, você irá precisar o quê? Rever as premissas, tá? Uma vez que eu já entendi como fazer esse trabalho de enriquecimento da base de prospecção, utilizando a Driva, utilizando a Econodata, o que eu vou precisar ver? O campo de conexão, beleza? Adelson, cara, eu vi que você colocou no chat aí, cara. O plugin é da Driva, tá? Eu não sei como chegar nesse plugin, tá? Mas coloca aqui, ó, driva.io, entra lá e em alguma seção do site vai ter para você baixar o plugin, tá? Então, entra lá que você vai conseguir verificar certinho, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Fiz um enriquecimento de base de prospecção, tá? Entendi como trazer dados e informações de várias ferramentas que eu compartilhei aqui com vocês. Agora, vamos entender aqui o campo de conexão. O campo de conexão, aqui, que eu coloquei, é necessário que a gente rever as premissas, tá? O campo de conexão, ele não é tão simples de resolver assim. Por quê? Porque eu estou envolvendo o produto, eu estou envolvendo a dor da persona. E por que eu trouxe essa imagem aqui lá do começo para mostrar aqui para vocês? E um trabalho acompanhando um representante comercial de uma indústria farmacêutica, que eu fiz alguns anos atrás, foi antes da pandemia, eu vi que esse representante comercial, ele carregava muita sabedoria dentro dele.
Era um cara com seus 60 e poucos anos, 50, 60 e poucos anos de idade, que carregava muita experiência, realmente muita experiência. Ele tinha uma carteira de clientes, continuava abrindo clientes, que aquilo me chamou muita atenção. Até que no ponto de vista, ele chegou num ponto de venda, ou seja, para fazer a conexão através de uma cadência de comunicação, não por e-mail, mas por uma abordagem presencial, ele chegou na pessoa do balcão, no cara da farmácia e perguntou assim: amigo, qual que é o produto que está mais saindo da sua farmácia? Ele falou: olha, o produto é esse aqui, ó, AirPod branco. Claro, esse é exemplo, tá, pessoal? É a caixinha branca de remédio. Ele falou: legal, você tem mais em estoque? Não tenho estoque. Todo mundo que vem aqui procura sobre esse produto, mas já acabou meu estoque. Se eu tivesse mais estoque, eu iria vender mais. No dia seguinte, esse mesmo senhor fulano de tal, que eu não lembro o nome dele, ele chegou nessa mesma farmácia e falou: olha só, fulano de tal, falou com outro cara, né, falou com o tomador de decisão, falou com o gerente de compra, falou assim: olha só, existe uma pesquisa de mercado falando que esse produto aqui está saindo muito nessa região. Você tem esse produto aqui em estoque? Ah, ele falou: não tenho, é o produto que mais sai da minha farmácia. Você tem para vender? Ele falou: olha, eu tenho, mas eu estou sendo muito solicitado e eu consigo fazer uma negociação comercial com você, eu consigo fazer uma parte de abordagem. Quando eu acompanhei essa trajetória, quando eu acompanhei essa abordagem comercial, eu falei: cara, esse cara é um gênio. Ele passou um dia antes no estabelecimento, coletou informação de um simples vendedor, de um simples atendente de uma farmácia, não desmerecendo, mas apenas entendendo que o cara estava ali para vender, ele capturou essa informação. No dia seguinte, ele voltou nesse mesmo ponto de venda e entrou com esse trabalho de quê? Abordagem comercial, batendo o quê? Exatamente o cliente precisava. Ou seja, aquele ponto de venda, aquela farmácia estava o quê? Deixando de vender, perdendo dinheiro, pois não tinha o quê? A determinada mercadoria em estoque. Ou seja, poderia ir no gerente comercial e falar: olha, compra esse produto aqui, está com uma condição de desconto, vamos marcar uma reunião para você conhecer meu produto, compra esse mix de produto aqui. Mas ele foi quê? Extremamente assertivo. Ele entendeu o quê? Que a farmácia estava perdendo venda por não ter um determinado tipo de produto em estoque. Depois que eu vi isso, eu lembro que eu voltei para casa, né, estava em viagem, voltei para casa e falei: cara, esse cara é um gênio, cara, eu tenho que aprender a fazer isso no canal digital, para daí sim eu entender o que aquela pessoa precisa, para daí sim eu construir minha estratégia em cima disso, pois tem muito mais a ver do que inteligência, beleza? E aqui, pessoal, o que eu comecei a trazer isso para a venda complexa? Foi o quê? Na definição de premissa, tá? Na definição de premissa, o que eu comecei a entender? Que essa definição de premissa que a maioria das empresas fazem, a maioria dos profissionais fazem, que eu mesmo fazia alguns anos atrás, ela estava muito básica, né? A minha persona é XYZ, o meu ICP é XYZ. Mas espera aí, o que vai ajudar aquela empresa? Qual o tipo de informação que vai ajudar aquela empresa a dar um passo a mais, né? Como que sua empresa consegue ajudar aquela sua empresa, público-alvo, a alavancar as vendas dela, a gerar ainda mais autoridade? É isso que você precisa entender e aqui eu vou trazer algumas dicas para você fazer, tá? Vamos lá. O que você tem que buscar responder, primeiramente, nessa definição de premissa, é o quê? Qual que é a informação que o seu lead precisa para cumprir o seu objetivo, tá? Que informação que você consegue gerar valor para ele? Que solução que o seu sistema consegue gerar de valor para ele? Que trabalho de social media você consegue gerar para ele? Social media e branding acaba sendo um pouquinho mais tranquilo. Quer uma dica? Sem antes avançar? Veja o que o concorrente do seu cliente está fazendo e fala, mande um e-mail para ele. Olha, sou especialista do mercado e vi que seu mercado está muito movimentado. Vi que a empresa XYZ está entrando com determinado tipo de campanha e queria entender se você é do mesmo segmento que o dela. Trabalho com branding e eu achei a campanha do seu concorrente interessante. Podemos conversar mais sobre? Repara que você está tocando numa ferida muito sensível, tá? Esse é apenas um dos exemplos, mas vamos lá que eu preparei uns mais palpáveis para vocês aqui. Entrei no primeiro caso de sucesso aqui que é real. Infelizmente não posso citar o nome da empresa, pois é uma fintech, tá? Mas eu estou falando com uma fintech aqui que libera crédito B2B. Ou seja, faz empréstimo para as outras empresas, tá? Falei com o João, falei com o fulano de tal, que ele é o diretor comercial, tá? Conversei com ele, né? Bati um papo com ele, entendi outras empresas, fiz um trabalho de prospecção. Na verdade, eu estava fazendo um trabalho de prospecção para fintech, tá? Que era o tipo de persona que eu atendia no passado. E eu fui entendendo quais são as dores de fintech, né?
Quem aqui trabalhou nesse mercado, ou trabalha nesse mercado, tem cliente nesse mercado, sabe que a gente teve um boom de fintech ao longo dos últimos anos por conta de algumas questões legais, por algumas facilidades e assim por diante. Ou seja, fintech começou a crescer muito no ano passado, tá? E fazendo uma pesquisa com essas fintechs, repare, eu fiz uma pesquisa com fintech, tá? Eu já tinha cliente na base e comecei a identificar quais eram os pontos positivos, negativos e os desafios. Eu comecei a entender que o quê? Que o diretor comercial ele tinha uma dor, ele precisava ser assertivo na oferta dele. A empresa dele ofertava empréstimo B2B a um juros aí de X%. E os juros não era tão competitivo com os concorrentes deles. E que as outras empresas também ofereciam crédito, ou seja, isso acabou virando commodity, tá? Então, desse ponto de vista, eu perguntei para ele, eu falei, cara, me diga uma coisa, o que, que seria o mapa do tesouro para você? O que, que seria se eu precisasse entregar na sua mão que faria total diferença para você vender mais? Ele falou, olha, Ícaro, eu vendo crédito. Quem pega crédito de mim são empresas que precisam de dinheiro, ou seja, são empresas que não têm dinheiro em caixa, estão endividadas, mas que possuem um CNPJ positivo, acima de 12 meses de existência, assim por diante. Fiz um conjunto de premissas. Eu saí dessa reunião com ele, eu falei, cara, interessante, eu vou montar um modelo de prospecção para buscar essas empresas fintech. Só que antes disso, eu fiz um trabalho de quê? De análise de dados. Eu fui no mercado, falei com um grande amigo meu, contratei a ferramenta Driva, contratei outras ferramentas de dados também, e eu comecei a entender como que eu vou conectar e como que eu vou encontrar uma base de empresas que precisam de dinheiro, de empresas que têm dívidas em aberto. Foi daí que, inclusive, utilizando a ferramenta da Driva que eu comentei com vocês, eu consegui fazer um trabalho personalizado com o time deles, que é o quê? Encontrei uma base das empresas que têm dívida no Brasil, ou seja, estão devendo, mas que possuem o CNPJ positivo, mas que possuem tempo de existência de CNPJ. E com isso, eu consegui modelar o meu e-mail de cadência. Repara como que estava e como que ficou. Ou seja, estava no seguinte conteúdo. Olá, fulano de tal, tudo bem? Me chamo João e trabalho na agência XPTO. Você é o responsável pela área de vendas? Gostaria de saber se vocês já geram demanda através de anúncios patrocinados de social media, através de XYZ. Como está, como está a agenda essa semana para agendarmos um call? Atenciosamente, fulano de tal, SDR, tá? Repara, pessoal, que esse daqui é o modelo de e-mail que vocês recebem diariamente, tá? Não tem nenhum sal, não tem nenhum tempero nele, tá? Como que eu consegui conduzir esse tipo de e-mail que gerou uma taxa de abertura significativa para mim, tá? Olá, fulano de tal, tudo bem? Me chamo João, trabalho na agência XPTO e sou especialista no mercado financeiro. Coloquei que eu, enquanto SDR, eu, enquanto pessoa prospectando, eu sou especialista no mercado financeiro. Ou seja, eu, enquanto estratégia de vendas, eu defini um segmento para mim. Se eu definir um segmento para prospectar, fiz uma estratégia de verticalização de vendas baseado no mercado financeiro, eu posso dizer que eu sou especialista nesse mercado, pois eu estou conversando com diversas empresas financeiras nesse mercado. Beleza? Encontrei o seu perfil no LinkedIn pesquisando por fintechs no mercado de crédito. Ou seja, não encontrei o e-mail dele a partir de uma base que eu gerei a partir da Driva, da Econodata, a partir de uma lista aleatória. Eu estava pesquisando no LinkedIn e encontrei você. Ou seja, você repara que a coisa fica muito mais pessoal. Mas isso daqui, galera, isso daqui eu fiz o quê? Através de cadência, tá? Não foi uma pesquisa direta no LinkedIn, mas o lead entendeu que o quê? Que eu encontrei no LinkedIn, tá? Pelo que entendi do seu negócio, a oferta é exclusiva para negócios B2B, correto? Ou seja, com essa pergunta eu já faço a pessoa querer responder algo para mim, querer conversar alguma coisa comigo, tá? Possuo um sistema que identifica, possuo uma base de dados que identifica, possuo uma inteligência de mídia paga que eu consigo fazer um lookalike das empresas endividadas, aí a oferta é com vocês, tá? Um sistema que identifica as empresas com dívidas em aberto e provavelmente buscam crédito. Essa lista faz sentido para vocês? Essa estratégia faz sentido para o seu negócio? Atenciosamente, especialista, fulano de tal, especialista no mercado de fintech da agência XPTO. Vocês reparem, pessoal, como que a abordagem mudou, tá? A partir de o quê? De um simples fato que eu entendi qual que é o potencial dessa empresa, o que eu preciso fazer para brilhar o olho dessa empresa, tá? Segundo ponto, uma empresa de quê? Gestão de colaboradores, gestão de ponto. A mesma história, tá? A diferença é que a gente fez uma abordagem com todos os diretores de marketing das empresas, de gestão de colaborador, gestão de contratação e assim por diante, tá?
Qual que era o objetivo dessa pessoa? É um sistema especificamente de gestão de ponto ou era de prospecção, tá? Prospecção de contratação, que essas pessoas, o que elas buscavam? Entender se aquela empresa tinha mais CLT ou mais PJ, tá? Hoje, eu consigo ter esse nível de informação, seja desenvolvendo um código em Python para fazer um crawler dentro do LinkedIn para puxar o tipo de contratação dessa pessoa, seja utilizando uma ferramenta como Driva, Econodata, mas aqui eu consigo entender o quê? Existem dados para guiar esse tipo de estratégia, tá? E com isso, que eu conduzi uma construção de e-mail aqui. Mesma coisa, pessoal. Olá, gostaria de fazer um contato contigo, um trabalho de geração de demanda. Aqui eu já comecei a falar. Repara que o modelo acaba sendo o mesmo. Pelo que eu entendi do seu negócio, a oferta é exclusiva para negócios que possuem colaboradores com regime CLT, correto? Ou seja, eu já entendi do negócio dela, eu estou pesquisando o negócio dela. Eu não estou falando de gerar demanda, não estou falando de social media, não estou falando de branding. Eu estou falando de algo que faz sentido no dia a dia dela, tá? Possui um mapeamento de mercado que identifica um blá, 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 na cidade de São Paulo. Ou seja, já estou localizado na região dela, porque eu entendi que a empresa é de São Paulo. Eu analisei a carteira de clientes dessa empresa, tá? Eu fiz um entendimento de onde estão essas empresas, tá bom? Atenciosamente, XYZ. Perceba que a maneira de conectar, ela vai muito mais a mensagem que você manda, mas não o texto que eu estou escrevendo diretamente, mas o conteúdo desse texto. Ou seja, a partir de uma premissa que eu tive que fazer uma pesquisa para chegar nesse tipo de empresa aqui, tá bom? Pessoal, esse é um dos principais pontos que eu queria compartilhar com vocês aqui, tá? Uma jornada B2B, ela é extremamente complexa, tá? E o que vai ditar se vai funcionar ou não é o quê? Primeiro, processo. Pré-vendas faz o trabalho de pré-vendas. Foco em agendamento, tá? Vendas, foco em fechamento. Implantação, foco em implantar e dizer se o lead veio qualificado ou não, tá? Processo de pré-vendas. Foque em construir uma base que seja assertiva e que você esteja falando com uma pessoa, não com CNPJ, beleza? Conexão. Na conexão, é um trabalho de consultoria que vocês vão ter que fazer com a estratégia de vocês, com os clientes de vocês. Não busque querer vender social media, mas busque querer vender o que o social media vai ajudar no posicionamento de marca daquele conjunto de empresas que você vai mandar um fluxo de cadência de e-mail. Esse é o ponto mais importante do modelo de negócio, tá? Quando eu comecei a utilizar essa estratégia aqui, e a Camila deixou uma mensagem aqui no chat, quantos e-mails seriam ideais para cadência? No começo, eu utilizava uma média de 7 a 8 e-mails de cadência, tá? Quando eu comecei a fazer esse tipo de abordagem aqui, eu passei para utilizar 3 e-mails, tá? 1, 2, 3, com espaçamento aí de 4 a 5 dias, porque eu comecei a falar com o diretor, tá? Então começou a ter maior espaçamento para que ele tenha tempo ali de analisar. E o que foi interessante aqui é que o quê? Quando eu comecei a entrar com esse tipo de abordagem, os primeiros e-mails eram respondidos, seja com como que você conseguiu essa lista, como você sabe esse tipo de informação, a LGPD permite isso ou não permite isso. Mas o quê? Eu puxava para uma reunião, conversava com a pessoa e conseguia engajar, e mostrava que são dados legais, que é permitido fazer isso, que você consegue utilizar isso não diretamente numa campanha de prospecção para o SDR ligar, mas que você consegue aplicar isso numa estratégia de marketing digital, seja fazendo um lookalike, seja criando dentro do Facebook um evento de conversão offline para atingir esse tipo de lista de e-mail e assim por diante. E aí sim, quando chega a primeira objeção, você entra com o quê? Conteúdo técnico para mostrar que você pode fazer. Beleza? Pessoal, falei demais aqui, tá? Faltam 2 minutinhos aí para a gente fechar. Queria saber de vocês, deixem aí no chat se o que eu estou falando aqui está fazendo sentido, conectou, se vocês vão conseguir aplicar isso amanhã no dia a dia de vocês ou hoje à noite. Deixem no chat para eu poder ter um entendimento do nível de percepção de vocês também. Beleza? E o outro ponto aí, pessoal, para a gente fechando. E agora? Como que eu vou conseguir esses dados e informações, tá? Então, como eu disse para vocês, hoje nós utilizamos a Driva, tá? Já utilizei todas aquelas ferramentas que vocês viram aí, tá? E muito mais outras, tá? E o ponto principal aqui é o quê? Na Driva eu consigo fazer um trabalho de personalização. Hoje, o que eu faço para os meus clientes, tá? E que eu sugiro que vocês façam para os clientes de vocês também, enquanto agência, apesar de eu não ser uma agência, né? Eu estou trabalhando com modelo de consultoria, pois eu não executo, tá? Eu só implemento o processo. É o quê?
é qual dado que você consegue ajustar para ele. E mostra e leva o tipo de informação personalizada, tá? Pois base de Receita Federal, outras bases pré-prontas, já tem um monte, tá? O que vai levar, né, o que entrou na indústria 4.0, agora a gente está entrando aí no modelo de cadência 4.0, serviço 4.0, essa questão de personalização, tá bom? E aqui que fica a minha indicação para vocês também, beleza? Aqui algumas dos tipos de dados aqui, tá? Que eu consigo utilizar no dia a dia, tá? Rede social, veículo, empresa, dívida, CNPJ, CPF e assim por diante, tá bom? Alguns exemplos aqui, né? Depois o time pode compartilhar o material com vocês. E aí, pessoal, agora que vocês já têm acesso a esse conteúdo que eu compartilhei com vocês, tá? Essa semana aí que a gente vai passar em conjunto com o time de Snowville vai compartilhar com vocês conteúdo, tá? Pensem a respeito, tá? Otimizem o processo de campanha com vocês, tá bom? E agora, pessoal, é muito com vocês esse trabalho, beleza? Então, eu queria deixar aqui o meu muito obrigado para quem acompanhou até aqui, tá? Obrigado também aí a Nath, ao Lucas, a todo o time do Snowville. E queria abrir um espaço aí para perguntas, tá? Tô vendo que o pessoal tá comentando aqui no chat, não tô conseguindo ler ainda. E queria saber se vocês têm alguma pergunta, algum feedback, vocês colocarem aí, beleza? Fala, Ícaro. Queria agradecer também você pela disponibilidade, parabenizar pelo conteúdo excelente, assim. Tiveram umas perguntas aqui, eu vi que o pessoal tem, a Ingrid já utiliza a Driva, o Antônio, ele perguntou se vai ficar disponível a gravação. Tudo bem a gente deixar online no nosso canal aqui do YouTube? Pô, 100%, vamos para cima, tenho certeza que vai ajudar o pessoal aí. Boa. E o Adelson falou, perfeito, quanto à aplicação, eu vou precisar de um pouco de cuidado e treino. O seu principal canal hoje, para quem quiser procurar você depois, é o LinkedIn, certo? Isso mesmo, pessoal. Fica meu nome aí, tá? Não é nome artístico, não, é meu nome real, tá? Joga lá aí, Criasbeck, vocês vão encontrar, tá bom? Meu LinkedIn tá na tela aí, meu e-mail também. No LinkedIn eu demoro um pouquinho para responder, porque eu também trabalho com cadência lá, tá? Mas fiquem aí, adicionem, vai ser um prazerzaço falar com vocês. Sobre a Delson, um ponto importante, cara, é aplicação, tá? Cadência e prospecção no LinkedIn, no Snowville, seja o que for, do ponto de vista comercial, é treino, tá, cara? Não existe ferramenta, não existe fórmula mágica, tá? É treino, treino, treino e treino, beleza? Claro que eu estou compartilhando isso com vocês aqui, a gente vai passar a semana inteira compartilhando conteúdo com vocês para tentar encurtar esse caminho dos desafios aqui, beleza? Mas é isso, tamo junto. É isso, pessoal. Obrigadão pela presença de todo mundo. A gente tem um segundo encontro hoje, às 7 horas, com o Moa Viana, nosso Head de Vendas Brasil aqui da S9. E a gente vai até sexta-feira com conteúdo, então se vocês não se inscreveram, vai na descrição do vídeo que vai ter o link para se inscrever aqui no evento, para receber os e-mails de Estamos ao Vivo e depois receber o link do material também. Beleza, pessoal? Boa, é isso. Qualquer dúvida depois, conecta com a gente, pode deixar no comentário, conectar com o e-mail ali do Ícaro, qualquer coisa. Obrigadão, Ícaro. E Fechou, até mais pessoal. tarde. Obrigadão, tamo junto aí. Valeu, gente. Tchau, tchau. Ótimo dia. Valeu.